Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, eu gravando mais um videozinho aqui. Hoje é dia 22 de outubro de 2025, quarta-feira. Gente, tô aqui gravando um videozinho. Bom, o que eu queria deixar hoje como mensagem para vocês, para reflexão, né, gente? A importância do saber dizer não, né, gente? É muito importante, gente, os limites, né? Ai, João, mas em que sentido? Limites, gente, estabelecidos. E o que viria a ser isso? Limites, gente, quando você se faz conhecer as pessoas que estão à sua volta. Isso é muito importante, sabe, gente? Lidar com essa questão do saber falar não, né? Tem pessoas que têm uma super dificuldade em falar não, né? E muitas das vezes a gente entra naquele círculo vicioso de querer sempre estar agradando. Muitas das vezes para ser aceito, para ser aceita, né? Isso pode acontecer tanto com homem quanto com mulheres, né, gente? Então é muito importante, gente, a gente estabelecer sim limites. Limites dos quais façam-se, né, entender as pessoas que estão à nossa volta que nós também temos os nossos limites. Só que tem uma coisa, né, gente? Quando a gente começa a colocar limites em algumas situações, em algumas circunstâncias, em algumas coisas, o que vai ocorrer? Muitas das vezes você vai ser taxado ou taxado como uma pessoa ruim. Por quê? Porque as pessoas elas estão acostumadas somente com o teu lado bom. Mas quando você começa a mostrar também os seus limites, que você também tem o seu lado bom, mas também você tem o seu lado negativo. Por quê? Porque impor limites não é negativo, mas para muitas pessoas é. Por que é, Joelma? Porque na realidade as pessoas elas estão acostumadas a serem bajuladas, né? Isso em qualquer área, né, gente? Não estou falando só na vida profissional, não. Isso é até nas igrejas, na família, nas amizades. Isso se estende para vários e vários lugares, né, gente? E quando você começa a mostrar realmente quem você é, você começa a ver que as pessoas elas vão se distanciar de você e ainda vão falar mal. Ah, de que maneira? Falar mal como se você fosse uma pessoa problemática ou problemático. Só porque você está impondo limites, onde você está se mostrando realmente o que você gosta e o que você não gosta. Geralmente, gente, isso acontece muito com pessoas manipuladoras, né? Pessoas muito manipuladoras, que gostam de manter o controle das coisas, que além de manipular são controladoras, elas são pessoas que tendem a isso, a distorcer a sua imagem. A distorcer a sua imagem de que maneira, Joelma? Mostrando para os outros uma coisa que você não é, só porque você impôs limite. Só porque você demonstrou que não gostou de algo. Só porque você teve uma atitude. Isso é muito comum, gente. Enquanto você está agradando, você é aquela pessoa legal. Enquanto você está bajulando, porque muitas das vezes acaba entrando nisso, você é aquela pessoa legalzinha. Mas aí é que você descobre se as pessoas gostam de você de verdade ou se você apenas é uma conveniência para elas. De que maneira, lhe digo? Você começa a perceber quando você se vê só. Quando você se vê só, você começa a perceber se você era apenas utilidade ou se realmente gostavam de você de verdade. E aí você descobre qual que não é a decepção, né, gente? Você começa a perceber e descobrir que você era apenas utilidade, né? Então você começa a observar, e eu sou assim, sabe, gente? Eu vou falar por mim, o que eu penso a respeito disso. Eu sou uma pessoa que quando eu percebo isso, automaticamente, inevitavelmente, isso vai me matando a vontade de estar perto. Não é uma coisa nem literalmente que eu escolha, né? Ah, não quero estar perto. Não, não é simplesmente isso, é muito mais além, muito mais forte do que isso. É o desejo realmente de não estar junto, sabe? De você perceber, poxa vida, né? De você achar, né? Ou pensar, fulano gosta de mim, ou Beltrano gosta. E quando você começa a observar que não é bem assim, você começa a notar, poxa vida, não é bem isso.
Aí você começa a perceber que você não está realmente com ninguém te apoiando. Você começa a perceber que você está sozinha mesmo, sabe? Isso é do ponto de vista, muitas das vezes, físico e espiritual, gente. Você começa realmente a perceber isso. Sabe o que é mais triste notar nisso? É você perceber que as pessoas não gostam de ver a gente crescer. Isso acontece não somente comigo, mas com você também, que venha assistir esse vídeo aí do outro lado. Infelizmente, gente, quando você começa a crescer, você começa a incomodar. Sabe, é muito triste a gente perceber isso. Sabe, perceber que as pessoas que você achava até então, né, que gostava de você, que gostava do teu jeito, que você começa a incomodar, sabe? Você começa a notar. Porque você está crescendo. Porque a vontade do Senhor realmente é nos ver aflorar, é crescer. E as pessoas que estão à nossa volta, se elas forem pessoas que alimentam o sentimento da inveja, da rivalidade, da competição, automaticamente não vão ser pessoas que vão querer te ver crescer. Elas querem você no mesmo nível que elas ou abaixo delas, mas acima, não. Então, gente, ocasiões em que ocorre de você perceber alguns afastamentos, comece a observar isso. Em que momento você está na sua vida? Porque quando você está na pior, as pessoas estão perto, desde que também você não precise delas, né? Principalmente quando se diz respeito ao financeiro. Mas pode notar, pode observar que se você começa a crescer, a evoluir como ser humano, né? Que às vezes a evolução não é muitas das vezes financeira, mas às vezes uma evolução como pessoa, né? Não é somente ao financeiro. Você começa a perceber que as pessoas se distanciam, sabe? As pessoas não se preocupam genuinamente umas com as outras. É muito triste a gente perceber isso, sabe? Até mesmo na igreja. Não tô aqui achincalhando, tá, gente? Porque isso é uma problemática do mundo geral, né? A palavra do Senhor, ela diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriaria. E a gente vê a palavra do Senhor se cumprindo. Infelizmente, dentro das casas, dentro das famílias, e pior, dentro da igreja, que é um lugar onde a gente, né, poderia encontrar refúgio, né, ou deveria encontrar. Você começa a perceber que as pessoas não gostam tanto de você assim. Aí é onde você tem que ter maturidade para lidar com isso e seguir a vida, sabe, gente? Eu sou uma pessoa que automaticamente eu me canso de pessoas e me canso de lugares. A bem verdade é essa. Por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade muito aflorada. Então, eu sou uma pessoa genuinamente amorosa. Posso ter o meu lado, às vezes, de falar as coisas na cara mesmo, porque eu não sou uma pessoa também falsa, pelo menos eu tento não ser. Mas eu sou uma pessoa genuinamente afetiva com as pessoas. Eu sou carinhosa. Quando eu elogio, quando eu reconheço o valor do outro, da outra, eu sou realmente sincero, não estou bajulando e nem puxando o saco. Mas no mundo onde tudo é voltado para isso, gente, quando você tem esse tipo de comportamento, sim, as pessoas vão pensar que você está bajulando por interesse. Não sei do que, mas vão pensar que é interesse. E muitas das vezes, né, gente, infelizmente isso acontece. Claro que acontece, né, gente? Eu estou falando que eu não faço isso, mas acreditar ou não é o direito de cada um. Ou seja, gente, quem acredita em você, quem acredita em mim, é a pessoa que realmente gosta da gente. Porque quem realmente não gosta, ela só quer motivo para falar mal, ela só quer motivo para se distanciar, porque as pessoas que alimentam a inveja, as pessoas que realmente se alimentam disso, elas vão caçar defeito. E sabe, não adianta você tentar convencê-las de que você é uma pessoa boa, legal, ou seja lá o que for, não. Não entra nessa vibe não, sabe, gente? Porque não adianta, as pessoas acreditam naquilo que elas escolhem acreditar, naquilo que elas querem. Se elas querem você longe, automaticamente elas vão querer motivo para falar mal de você. Elas vão dizer que você é o problemático da história ou a problemática, só porque você impôs limites. É assim que funciona no mundo, gente. O que não pode é você se influenciar ou se envenenar com pessoas que fazem isso, com lugares e ambientes que proporcionam isso. Você não pode, por quê? Porque na realidade eu passei muito tempo achando que realmente eu era o problema. Sabe, eu passei muito tempo cegada nisso. Hoje em dia eu vejo que não é bem isso, mas tudo isso, gente, a gente adquire com a maturidade.
A gente não adquire isso do nada. É com os anos, quando a gente vai ficando mais velho, mais velha, a gente vai adquirindo um pouco mais da sabedoria do Senhor, do Espírito Santo de Deus, para nos ensinar que algumas coisas lá atrás que a gente passou, nem sempre foi por nossa causa. Mas as pessoas que são controladores, pessoas manipuladoras, manipuladores, controladores e controladoras, são pessoas que vão sempre direcionar como se você fosse o problema. Por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que quando eu não gosto de uma coisa, eu já demonstro, eu sou reativa. Eu falo o que eu penso. Hoje em dia eu vejo que eu nunca fui o problema. Eu descobri isso. Na realidade, o problema são as pessoas que não são verdadeiras, são as pessoas que são falsas e falsos, são as pessoas dissimuladas. Aí eu percebi que realmente o problema não estava em mim. O meu problema era sim, de ser sincera. O meu problema era assim, de muitas das vezes ser ingênua em algumas situações e achar que estava em Alice no País das Maravilhas. Hoje eu vejo que se eu tinha um problema, não era de relacionamento. Era esse problema de enxergar as pessoas como elas realmente eram. Por quê? Porque até então a pessoa me tratava bem, estava rindo pra mim, eu achava que a pessoa gostava de mim. Hoje em dia eu já não vejo dessa maneira. Hoje em dia eu já vejo por outras vertentes. Claro que a gente não pode julgar as pessoas como se fosse uma regra, mas para se resguardar, a gente tem que ver o todo das coisas, gente. Eu não pego só uma coisa. Hoje em dia, tendo a sabedoria do Senhor e um pouco mais de entendimento e maturidade, hoje em dia eu vejo o todo. Eu vou observando as entrelinhas que antes até então me passava batido, que eu não observava. Hoje em dia eu procuro observar as entrelinhas. É muito importante, gente, a gente se atentar com aquilo que está à volta. Eu já fui uma pessoa muito dispersa. Há pouco tempo praticamente que eu adquiri isso, com as experiências da vida também, né, gente? A gente vai deixando de florear, vai deixando de achar que tudo é bonito, que tudo é lindo, quando na realidade não é bem assim. E que sim, as pessoas que estão muitas das vezes te elogiando podem acontecer? Pode, se elas não forem verdadeiras, pode. Entendeu? Se elas estiverem interessadas em algo, pode. As pessoas que estão muitas das vezes rindo pra você, não gostam de você. Não vou dizer que é uma regra, tá bom, gente? Mas muitas das vezes as pessoas que tratam você bem, elas podem sim estar interessadas, puxarem o teu tapete, porque já aconteceu comigo. Eu já vivenciei isso, entendeu? A pessoa até me elogiar, e me elogiar até demais, era coisa até que se eu tivesse mais maturidade, deveria ter desconfiado, né? E de repente me puxar o tapete, né? E há aqueles inimigos declarados, né, gente? Também tem, né? Tem aqueles que são velados no riso, né? Em tratar bem. E tem aqueles que são declarados. Tem pessoas que são declaradas, elas já mostram claramente que não gostam de você, né? Tem aqueles que são declarados, que tanto um quanto o outro é ruim, né? Só que o declarado, pelo menos você já sabe com quem tá lidando, né? Agora o sorrateiro, que é aquela pessoa que finge gostar e não gosta, esse é o mais perigoso ou a mais perigosa. É o qual você tem que ficar mais de olho e ficar mais atenta. Então eu comecei a observar isso, que é importante sim. A gente toma cuidado com aquilo que está à volta. Eu comecei a observar isso, sabe, a importância de ficar atenta aos detalhes que até então eu muitas das vezes ignorava. Aí quando aconteceu essa situação negativa comigo de me puxarem o tapete, aí eu percebi a intenção, sabe, porque as pessoas vivem num mundo de rivalidade e de competição. Eu não sei que diacho as pessoas correm tanto atrás, sabe, que não alcançam. É uma rivalidade, é uma necessidade de querer. O problema não é você ser o melhor, porque todo mundo vai florescer num determinado tempo. O problema é como eu vou lidar com o florescer do outro. Aí é que está o problema. Será que a gente vai lidar bem quando eu vejo o outro se dar bem? Seja no ministério, numa igreja, seja no trabalho, seja na família. Será que eu vou aceitar isso bem? Aí é que eu te pergunto, a mesma pergunta que faço para mim, eu faço para você. Você aceita bem o crescimento do outro que está ao seu lado? Seja no trabalho, seja no ministério, na igreja? Ou você é aquele tipo de pessoa que você quer puxar o tapete, é sorrateiro, sorrateira? Porque tem pessoas que são assim, gente. E, infelizmente, é muito triste, mas existem pessoas assim, no trabalho. Sabe, uma das coisas que eu aprendi, que o que o outro me fala de mim não me define. E quem tiver inteligente, quem tiver junto, for inteligente e prestar atenção, vai perceber a inveja do outro. A não ser que ele também não goste de mim, né? Ou ela não goste. Aí é natural também que, né, acabem se juntando. Porque cobra se junta com cobra, né?
Então isso é natural que aconteça. Mas a pessoa que realmente gosta da gente de verdade, ela não vai compactuar com aquilo que é ruim. Ela não vai aceitar. Entendeu? Então é isso que vai fazer a diferença, gente. O que eu quero deixar de reflexão para você hoje, diante de tanta coisa que eu falei? Procure você não ser essa pessoa, sabe? Que queira puxar o tapete, que queira competir, que queira rivalizar. Porque, gente, todo mundo tem o seu momento de brilhar. Todo mundo tem o seu momento. Só que a gente tem que respeitar e entender que, às vezes, o momento daquele amigo não vai ser o seu. Ou vice-versa. O momento daquela pessoa no ministério crescer não vai ser o seu. Você está pronto para aceitar isso? Você está pronta? Será que eu estou? É isso que nós devemos nos perguntar, gente. Uma coisa é a injustiça. Quando você vê alguém que de repente é colocado numa coisa, mas que agiu de maneira ilícita, de maneira errada, que você não vê ali que a pessoa tem uma conduta genuína, beleza, concordo. Sabe, não tem que botar a pessoa ali para estar tomando conta de coisas que a gente sabe que tem que tomar o cuidado, principalmente quando se trata do mundo espiritual. Mas também vamos lá para a parte também profissional. Se o crescimento for genuíno, gente, seja ele profissional, seja ele no ministério, na igreja, seja ele na família, seja ele em qualquer lugar, até numa amizade, se o crescimento é genuíno, gente, acolha, sabe, aceite, ore para Deus abençoar a pessoa, sabe, isso é muito importante. Infelizmente a gente vive num mundo de rivalidade, onde um quer comer o outro, sabe? Não vou negar, eu só não aceitaria se for uma pessoa que eu tô vendo que não é justa, sabe, que eu tô vendo que é uma pessoa invejosa, ou invejoso, que é uma pessoa rivalista, sabe, competitivo ou competitiva, aí eu ficaria frustrada de ver esse tipo de maldade acontecer. Eu pensaria, nossa, é o fim do mundo, principalmente se fosse dentro da igreja. Aí eu ficaria frustrada, de verdade. Eu não tô falando de perfeição, né, gente, porque eu também não sou, mas eu tô falando de senso de justiça, né? Quando existe um senso de justiça é uma coisa, mas quando não existe, aí é cruel, né, gente? E assim, a gente tem que pensar que Deus, as coisas elas têm que ser feitas da vontade do Senhor. Esaú ali, quando ele foi colocado, é Esaú, gente? Aí eu não sei, eu confundo, é aquele que perseguia Davi, tá, gente? Não sei se é o Esaú, eu confundo os nomes. Mas ele, quando foi colocado à frente, ele foi colocado pela aparência. Ele foi colocado à frente do povo porque ele era bonito, porque ele era um homem que agradava aos olhos humanos. Davi, em contrapartida, foi colocado não pela beleza, porque segundo o que relata a Bíblia, ele era uma pessoa que não tinha agrado nenhum aos olhos dos outros, mas Deus via o coração. Então, gente, uma das coisas que a gente tem que ver em todas as áreas da nossa vida é o coração que está diante de nós, das pessoas que estão à nossa volta. Tentar pedir ao Senhor, né? Tentar ter discernimento no Senhor para enxergar realmente quem as pessoas são. Eu não tenho medo, sabe? Pode orar para Deus revelar quem eu sou, que eu não tenho medo não, porque meus pecados eu tenho mesmo, eu não sou perfeita. Mas em muitas coisas eu tenho plena certeza de que eu sou uma pessoa que eu procuro ter caráter. Em outras não, eu sei que precisa ser trabalhado, eu reconheço. Eu tenho uma falta aí em algumas áreas, assim, algumas coisas da minha vida que eu sei que o Senhor precisa tratar. Mas eu tenho certeza que quando se trata de lealdade, eu procuro ter esse caráter. É uma coisa que eu dou muito valor e importância. Eu acho que isso é uma das coisas que, hoje em dia, assim, eu acho que eu já fui melhor, tá bom? Na questão da lealdade, já fui sim melhor. Mas devido às marcas da vida, hoje em dia eu já não sou tão como eu gostaria de ser. Houve tempos que eu já fui mais leal às pessoas que estão à minha volta. Hoje em dia eu não sei se eu teria tanto essa lealdade, gente. De verdade. Hoje em dia eu não gosto de falar mal, não gosto de verdade. Mas hoje em dia, se eu disser pra você que eu não falaria ou que eu nunca falei, eu estaria mentindo. Quer dizer, eu posso dizer que eu nunca falei, porque realmente, até um tempo desses, não. Hoje em dia, eu já sou um pouco mais participativa nas coisas. Se é errado, não sei, porque a gente é ser humano, a gente vive num mundo. Não quero ser injusta com ninguém, né? Eu acho que entre falar o mal, assim, eu acho que há uma... Também a gente não pode ser, como que eu posso dizer assim, a gente não pode ser exagerado, não sei nem se seria essa palavra, tá bom, gente? Mas falar dos outros a gente fala. Hoje em dia eu vejo que, há um tempo atrás, eu era muito,
muito, mas muito santificada nisso, muitíssimo. Mas hoje em dia eu posso dizer que eu já tenho os pecadinhos mais assim, sabe? Eu acho que devido às frustrações. Eu não tô aqui justificando, tá, gente? Porque falar mal é errado de qualquer forma. Não é porque eu em algum momento faço ou já fiz que eu vou justificar e falar que é certo. Não, 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 gente, não é certo. É falta de vergonha na cara mesmo de cada um de nós que faz isso. Vamos dar nome ao que tem nome. É falta de vergonha na cara. Não sei se chega a ser falta de caráter, mas de vergonha na cara é. Agora, claro, principalmente quando você prejudica alguém, né, gente? Quando você vai contra a honra de alguém, isso realmente não é bom. Quando você vai contra a honra de uma pessoa, isso é muito grave, né? Quando você prejudica, quando a sua maldade de falar mal do outro ao ponto, porque falar, gente, como eu falei, hoje em dia eu não sou tão santificada assim, mas há uma diferença também entre fazer comentários e entre eu ficar queimando o outro, né, gente? Porque eu quero o lugar do outro, porque eu quero o lugar da outra. Há uma grande diferença. Às vezes fulano é sem noção. Quantas pessoas devem falar que eu sou sem noção? Porque às vezes eu sou mesmo, gente. E se sou? Eu sou bem sem noção em algumas coisas. Às vezes eu falo as coisas assim, eu não penso muito pra falar. Eu pensar que não já foi. Às vezes eu não tenho aquele senso. Hoje em dia eu até tô tendo mais malícia, né? Porque, como eu falei, né, gente, as experiências da vida faz isso. Mas eu sou uma pessoa às vezes sem noção, reconheço isso. Mas Deus tem tratado, né? Aprendendo a... Ó, fica mais ligado, filha. Se atente mais ao que está à sua volta. Sintoniza mais no canal. Mas há uma diferença, como eu disse, né, gente? Entre comentar e querer queimar. Isso é na igreja, isso é no trabalho. Até na família, gente. Porque até na família existe a inveja. Até na família existe a rivalidade, a competição. Um quer ser melhor do que o outro. E o problema, gente, não está em um ser melhor do que o outro. Sempre vai ter alguém que vai ser melhor que a gente. O problema está em a gente se desfazer dos outros, a gente humilhar os outros, a gente querer ser soberbo, querer ser soberba. Isso sim se torna um problema. Eu não tenho compaixão, não tenho misericórdia do outro. Isso sim. Mas em alguma coisa você talvez seja melhor do que o outro e tudo bem. Agora vai do quanto nós temos de identidade, do quanto nós sabemos do nosso valor para não nos deixar inflamar por conta disso, né, gente? Aí é que tá. Bom, gente, era essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Tenham todos aí um bom dia. Beijos, tchau, tchau.